E hoje foi anunciado, né, o aumento na tarifa de ônibus para transporte intermunicipal. Ok, isso não é novidade, porque pelo menos uma vez por ano esse transporte ele é reajustado, mas o que indigna a todos os usuários do transporte coletivo é que sobem as passagens, mas diminui a qualidade do transporte. O que eu quero dizer com isso? Que temos uma frota em todas as cidades cada vez mais sucateada, seja transporte urbano, seja transporte intermunicipal, tá? Falta ar-condicionado, falta espaço. Um ônibus que tem capacidade para 50 lugares, eles colocam mais pelo mínimo 30 pessoas em pé, pelo mínimo. E alegam ainda a falta de passageiros, né, que o número de usuários caiu e que por isso as tarifas têm que serem cada vez mais altas. Ou seja, quem ainda usa o transporte coletivo tem que pagar por quem não usa mais. Na prática é assim que funciona. Porém, existe também um subsídio que é bancado pelo Estado e por alguns municípios para as empresas de ônibus. E esse subsídio, em algumas cidades, é bem alto. As empresas alegam que não tem como manter. Tem que aumentar a tarifa, tem que aumentar a tarifa, tem que aumentar a tarifa. Tá? Aí, nós temos ônibus superlotados, ou seja, 2 ônibus, eles colocam dentro de um, eles estão tirando um ônibus da rua, estão economizando manutenção em combustível, o subsídio do Estado, mais a tarifa bem alta do passageiro. O passageiro paga uma tarifa, uma tarifa e um terço esse um terço é pelo passageiro que não circula mais. E ainda assim não é suficiente. Ou as empresas têm uma gestão péssima, tá? Ou tem uma gestão péssima, ou elas querem roubar de fato o trabalhador, que é quem mais utiliza o transporte coletivo. Porque não é possível que com tudo isso, com subsídio, com tarifa alta, as empresas ainda estejam falando que estão quebradas. Tá certo, diminuiu o número de usuários, diminuiu, mas em contrapartida aumentou a passagem muito. Ah, tá subindo o diesel, beleza, tá subindo o diesel. Mas o IPVA de um veículo de transporte coletivo paga 1% da sua tabela FIP, certo? 1%. O veículo automotor paga 3%. Tá? Então eles já estão ganhando alguns benefícios também. Em contrapartida, o brasileiro trabalhador só tem que pagar, andar numa lata de sardinha, tá? Numa lata de sardinha, que é o transporte coletivo, que a gente conhece muito bem. E quando reclama que está caro, as empresas ainda falam, vêm na mídia, nessa mídia televisiva, falar que não, a tarifa tinha que ser mais ainda. Nós ainda não conseguimos bancar todo o transporte apenas com essa tarifa. Mano, eles incentivam tanto que o brasileiro ande no transporte coletivo e eles fazem tanto para que o brasileiro cada vez desista mais do transporte coletivo. É impressionante.